Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Rede Amigos do Consumidor. Pois é, eu estou dando início às lives da a segunda semana de lives, né? Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o meu colega de rede, o membro magnífico Felipe Menezes, que ele acabou de entrar. E, gente, eu estou aqui começando essa live de máscara para alertar todo mundo que a pandemia não acabou. A pandemia continua e nós precisamos uns com os outros. Precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar da saúde dos nossos familiares e amigos. Por isso que eu estou aqui de máscara para chamar a atenção de todos em referente à pandemia que ainda não acabou. E eu estou vendo muita gente na rua sem máscara, desrespeitando a sua saúde e desrespeitando a saúde do próximo. Agora eu vou tirar para poder começar e dar início aqui a essa live maravilhosa com esse maravilhoso membro magnífico da Rede Amigos do Consumidor, Felipe Menezes. Vou tirar aqui a máscara, tem que também tirar certinho, né? Agora! Bem-vindo, meu amigo! Olá, meu amigo, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Já estão entrando aí outros amigos também, o Rafa. Seja bem-vindo, Rafa. Vai falando aí o nome das pessoas também. Falcão Julinha. Eu tô vendo um ecozinho. Alguém mais está escutando esse eco ou só eu? Pode ser do meu. Se tiver muito alto, veja se está melhor agora. Agora, vamos ver. Estou escutando um pouquinho de eco ainda. Será que é porque eu estou sem fone? Pode ser. Põe o fone lá, eu acho que é mais Vou pegar interessante. o fonezinho. Um minutinho. Tá. Gente, enquanto isso, eu vou relembrando aqui. Eu sou Geraldo Guerra Júnior, né? Sou membro magnífico e fundador da Rede Amigos do Consumidor, né? E todos os membros, eles recebem o título de membros magníficos. Graças a Deus, somos todos iguais em nossos direitos e em nossos deveres na rede. E fazemos uma rede aí bem fortalecida com profissionais de várias áreas. É o do Felipe, Rafa, ele foi botar o fone. E o Rafael Arruda vai estar aqui conosco também, sendo entrevistado, eu acho que na sexta-feira, por mim, né? E nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ele faz, da vida profissional dele, também o trabalho que ele faz no Procon de Jaboatão. Enfim, é a segunda semana de lives aqui da Rede Amigos do Consumidor. Quem foi que abriu a semana de lives aqui entrevistando? O novo William Bonner, o nosso amigo aí, Felipe Menezes, que fez um trabalho maravilhoso, entrevistou aí a Daniele Sena, depois entrevistou, me lembra aí, que a memória tá fraca já. Dani na segunda, você na quarta. Ah, fui eu, olha, eu nem me lembrei, olha só. Tá vendo? É porque hoje foi um dia bem puxado para mim. Eu na quarta, é isso mesmo. Na sexta com a Ana Gabriela. Com a Ana Gabriela, gravidíssima, né? Foi muito boa. Eu acompanhei todas as lives, né? Inclusive a minha, porque eu estava lá sendo entrevistado. E foram lives maravilhosas. Você está de parabéns, você conduziu muito bem. E eu fico muito feliz de nós estarmos nesse espaço tão democrático, onde todos podem participar, serem ouvidos, né? E principalmente terem espaço para as suas atuações, né? Porque uma das coisas que eu mais acho interessante na Rede Amigos do Consumidor é essa igualdade, né? Somos todos iguais, né? Em nossos direitos e nossos deveres. Então isso me deixa muito feliz. Mas, primeiro, eu gostaria aqui de passar a palavra para você, que você falasse um pouco aí dessa sua trajetória profissional tão boa, tão maravilhosa, e nos falasse interessante aqui nos relatar um pouco de sua história. Caiu um pouquinho, não sei se fui eu ou se foi você. Agora voltou. Voltou. Então, a palavra é sua, meu amigo. Primeiro, eu queria agradecer aqui em público, Geraldo. Eu já fiz isso na quarta e não vou me cansar de fazer por esse convite que você me fez de fazer parte desse seleto grupo, um grupo que eu acho que é gabaritadíssimo, com pessoas
extraordinárias, pessoas que realmente lutam incansavelmente para que a gente busque esse equilíbrio nas relações de consumo, lutam pela defesa do consumidor. Então, eu me sinto honrado em fazer parte desse grupo, me sinto honrado em ter aberto na semana passada essas lives, né? E, bem, meu nome é Felipe, para quem não me conhece ainda, e eu comecei a querer entrar, enveredar mais nessa linha de defesa do consumidor e me apaixonar pela matéria na faculdade já. Na faculdade, eu acho que era a matéria que eu mais tinha envolvimento mesmo. Era parte do direito civil e do direito do consumidor. E, tão logo me formei, eu me especializei na parte do direito do consumidor e foi quando eu percebi essa vontade, quando eu confirmei essa vontade em realmente participar dessa luta nas defesas do consumidor. E mais, eu percebia que existia muita, como é que eu posso dizer, falta de sensibilidade nessa área, porque eu achava, eu já tinha na minha cabeça que a gente precisaria trabalhar a matéria de direito do consumidor como uma matéria tão importante que ela não era tão reconhecida e que ela precisava ser, às vezes, não só dada na faculdade, ela precisava ser trabalhada nas escolas. Eu falo isso toda vez que eu puder, eu vou falar isso, para que a gente realmente... Você sempre fala nas lives. Nossa amiga magnífica aí, ó, Nayana acabou de entrar, Malta. Nayana. Bem-vinda. Vai estar aqui também conosco, né? É isso. Então, eu sempre vi essa necessidade de discutir, de trabalhar mais essa questão do direito do consumidor, de fazer o consumidor conhecer os seus direitos. Eu acho que a gente hoje tem uma ignorância muito grande. Quando eu falo ignorância aqui, obviamente, pelo amor de Deus, eu falo no sentido da palavra, né? Não no sentido pejorativo, tá? Eu falo em ignorância realmente quanto aos seus direitos, quanto aos deveres dos fornecedores. Então, assim, foi lá desde 2011, 2012, que eu realmente venho atuando nessa linha de defesa do consumidor. Em 2015, já com o meu escritório, já sócio de um escritório, eu pude realmente confirmar essa minha área de atuação. Então, eu passei a só atuar nessa parte, nessa linha de trabalho, e também ingressei na Comissão de Defesa do Consumidor da própria OAB de Pernambuco. Então, eu faço parte, eu sou membro da comissão desde 2015, vindo aí com o Vinícius. Na verdade, 2015 foi o final de quem foi, meu Deus, não vou lembrar o nome agora, mas foi já a transição para Vinícius Calado, que foi presidente da comissão. Depois eu peguei 2 gestões de Everton, e agora a gente está na primeira gestão, na segunda gestão, já que tornou-se semestral, de Joaquim. Então, Joaquim, olha, tem uma pessoa falando aí, só que eu não sei esse nome, como é que fala aí? Wallace Silva. É o Wallace, né? Wallace Silva, seja bem-vindo. Ele já deu oi, boa tarde a todos. O Hélio Cardoso Júnior também aí, sejam bem-vindos. Então, foi nesse momento que realmente eu fui confirmando nessa minha área de atuação para trabalhar na defesa dos consumidores, trabalhar nessa educação. Acho que o Dani falou muito bem. O direito do consumidor, ele é um direito de cidadania. Né? É uma questão de cidadania. Então, a gente precisa realmente fazer cada vez mais esses direitos serem conhecidos, fazer cada vez mais que esses direitos sejam respeitados. A gente está vendo aí, nesse momento de pandemia, graves violações ao direito do consumidor. A gente está vendo aí vários... vendo o direito do consumidor sendo subtraído, na verdade. Tudo aquilo que a gente aprendeu nos 5 anos de faculdade, a gente está tendo que modificar nossa linha de raciocínio, modificar nosso entendimento, porque a gente teve, sim, alguns direitos extraídos do consumidor, então a gente precisa ter cautela e precisa sempre fazer esses direitos serem conhecidos. Wallace Silva, muito obrigado, meu querido. Estou arrumando demais, acho que adorando, né? Demais essas lives de vocês. Uma sugestão, lives relacionados à acessibilidade de pessoas cegas para o mercado de trabalho. Eu vi, ele colocou isso na rede. É bem interessante mesmo. É bem interessante. Até nós curtimos lá. Nós podemos até botar isso como uma pauta para o próprio seminário, né? Sim. Porque, Wallace, essas lives são para a apresentação dos membros, né? Então a gente está falando... todos os membros estão se revezando aqui, entrevistados e entrevistadores, né? Mas, posterior a essas lives, nós vamos ter um seminário e a gente pode levar essa pauta aí, né, Felipe? Para que a gente possa apresentar alguma coisa no nosso seminário, que vai ser aberto a todas as pessoas, e uma data futura aí de setembro, eu acredito,
que vai acontecer. Concluiu esse raciocínio ou tem mais alguma informação? Não, acho que por aí. Acho que é por aí. Acho que foi desde 2015 eu faço parte da comissão, defesa do consumidor, venho atuando por lá também. E é a minha área de atuação na advocacia, né? É a área que eu tenho paixão, a área que eu leciono. Em 2019... Fala um pouquinho da sua experiência como professor. Em 2019, eu iniciei a área acadêmica, né? Sou professor do Instituto JUS 21, na área de Direito do Consumidor e Processo Civil. Então, é preparatório... JUS 21. JUS 21. Instituto JUS 21, que é preparatório para concurso. OAB, delegado... Você falou até da sua aluna que vai fazer a segunda fase da OAB, né? E isso, que está participando aqui das lives, semana passada participou de todas elas. Daqui a pouco ela entra aí. E dou aula de Direito do Consumidor e Processo Civil também. Então, é uma área que eu adotei até na minha área acadêmica, né? E estou aí lecionando nessa área também. Muito bom. Eu confesso a você que eu estou na área de Direito do Consumidor desde 2005, né? Então, eu tenho uma estrada aí de 15 anos, mas eu não tenho uma especialização na área. Então, eu estou fazendo agora, pela OAB, estou adorando, uma EAD, né? Tanto de Direito do Consumidor como de Processo Civil. Estou gostando muito. E optei para fazer pela ESA, né? Até porque eu acho que tem mais a ver com que a nossa proposta como profissional e etc. E estou gostando muito. E acredito que o caminho acadêmico ele é muito bom, muito importante. Eu nunca pensei em lecionar, mas eu estou começando a querer ter essa vontade de enfrentar aí uma sala de aula e discutir um pouco a respeito sobre esses temas, né, inclusive direito do consumidor. Isso está começando a vir para mim como uma grande provocação para a minha vida, né? É um reinventar, né? E aproveitando também, pensando nisso, eu estou fazendo uma pós pela Uninasal ai, meu Deus, agora fugiu o nome. Que é se preparando para ser professor universitário. Docência e gestão de cursos. Estou gostando muito também. Mas fala aí, meu amigo, alguma complementação sobre a sua parte profissional? Tem alguma outra área que você atua que foge totalmente do direito do consumidor? Não, eu atuo na parte civil, né? Parte civil, parte consumerista. Minhas áreas de atuação no escritório é a parte de direito civil, a parte de direito do consumidor e a parte de direito médico, que é mais específico. Ah, interessante, direito médico, né? Isso. O direito médico... Eu falei da minha aluna, que ela acabou de entrar. Ela acabou de entrar, Roberta. Assim como minha noiva também acabou de entrar. Muito bem. Tem que se comportar bem agora na live, viu? Muito bem, sejam todas bem-vindas aí. Você sempre que puder, você fala o nome das pessoas. Professora Ana Canto de Lima, também aqui, nossa... que legal. Aqui da rede. Né? Ana Paula Canto de Lima, bem-vinda, minha amiga. Vai estar aqui também conosco, tanto como entrevistadora como entrevistada, né? Isso. Muito bem. Essa questão do direito médico nessa pandemia, tá tendo alguma novidade? Tem alguma coisa diferente por isso, não? Não diferente. A gente conversa assim, no âmbito do debate, né, não na prática, ainda não verifiquei, pelo menos não chegou aqui para o escritório, mas a gente debateu muito com relação à responsabilidade médica no início da pandemia, com todas as confusões de informação, a gente tem informações vindas em todas as áreas, então assim, no momento existia uma preocupação no tocante à responsabilização do médico, como é que isso ficaria, no tocante à responsabilização do Estado na área médica, mas, graças a Deus, pelo menos na prática, aqui no escritório, não tenho recebido nenhuma situação que foge da normalidade. Lógico, a gente recebe situações de praxe, as questões que realmente acontecem rotineiramente, mas não fugiu a regra aí do que de fato acontece, não. Perfeito. Eu acho que os médicos, enfermeiros, né? Seja bem-vindo aí, Fábio, da Zen Terapia. Enfermeiros, fisioterapeutas, eles estão tendo agora um protagonismo muito forte, né? Nessa pandemia, né? E eu acredito que além desse protagonismo também, quem pensa em fazer ou medicina ou qualquer outra área de saúde, hoje está pensando duas vezes. Só vai fazer realmente quem tiver aquela disposição para enfrentar coisas como está acontecendo hoje, né? Porque não é fácil para quem é da área médica, está na linha de frente aí, quem é da área de enfermagem e de fisioterapia está na área de frente.
colocando em risco a sua saúde, né? É bem interessante esse momento. Uma área que a gente precisa, em público, sempre está agradecendo, né? Pois é, é verdade. Se não fossem eles, a gente estaria em uma situação muito pior, talvez. Talvez não, com certeza. Ó, o Wallace está dizendo aí, depois falo com vocês no direct para a gente fazer uma parceria, se vocês quiserem, é claro. Claro, Wallace, conversa aí conosco, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui nosso bate-papo aqui para conhecer melhor um pouco dos nossos membros magníficos aí. Fala um pouco aí sobre a rede Amigos do Consumidor. O que é que você está achando? Como é que está funcionando isso aí na sua mente em relação a esse movimento aí que nós criamos? Como eu falei no início, é só agradecimento. Eu acho que é importantíssimo que a gente tenha redes amigas do consumidor, redes amigos dos consumidores em geral. A gente precisa estar sempre debatendo o tema do direito do consumidor, a gente precisa estar sempre evoluindo quanto aos direitos do consumidor, a gente precisa levar essas informações aos consumidores e nada mais do que esses órgãos, entidades, a rede Amigos do Consumidor, para que isso seja cada vez mais conhecido. Um grupo heterogêneo demais, de pessoas gabaritadíssimas. Eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa equipe. Eu acho que a gente tem muito a contribuir à sociedade. Tem muita coisa boa vindo aí. A gente tem aí o seminário que a gente está pensando em trazer, que você está idealizando, que está pensando em trazer. Então, assim, a gente tem muito a contribuir. Eu acho que é esse o nosso papel. Na live que a gente fez com Dani, eu fiz com você, a gente falou sobre isso também. Eu falei isso com a Ana Gabriela. A gente fala que os fiscais das relações consumeristas são os próprios consumidores. Sim. Mas para que eles possam ser fiscais de suas próprias relações, porque eles estão aí diariamente praticando a relação de consumo, para que eles sejam fiscais dessas relações de consumo, eles precisam conhecer os seus direitos. Eu acho que esse também é o nosso papel. Eu acho que com essas pessoas que você convocou para fazer parte da rede Amigos do Consumidor, tenho certeza que a gente tem muito a contribuir. São pessoas gabaritadíssimas, um grupo totalmente heterogêneo e que eu acho que a gente vai trazer muita coisa boa para a sociedade. Muito bom. E sabe o que eu acho muito bacana, eu até falei quando você estava me entrevistando, é o fato de que essas pessoas, independente do que elas fazem lá fora, independente dos órgãos que elas representam lá fora, elas na rede representam a rede. Né? Então isso é muito bom, porque faz com que nós sejamos todos iguais em todos os sentidos. E uma coisa que me incomodava muito, sempre que acontece com as mudanças de governo, seja municipal ou estadual, que é até natural acontecer, que são as mudanças das lideranças, né? Essas pessoas muitas vezes se afastavam, pessoas boas que tinham tanto a dar, se afastavam do direito do consumidor porque não tinha mais espaço, porque esses espaços precisavam ser substituídos por as outras lideranças que estavam chegando. E aqui é na rede, não. Aqui na rede nós somos membros aí, ó, vitalícios, não importa o que entidade você está, o que você representa naquele momento, mas aqui a rede você é vitalício. Então, vamos continuar juntos aí e trabalhar para que em próximos meses possamos ter aí uma nova leva de amigos do consumidor e possa aqui também contribuir conosco para o crescimento da rede. Se escutar choro de bebê aí, viu? É meu afilhado. Eu estou em casa, né? Então vai rolar um chorinho. Independente da idade, Geraldo, são pessoas experientes na área. Experientes. Né? Você vê pessoas novas, mas que têm uma experiência na área, como é o caso do Lucas. Lucas é novo. Lucas, com experiência, com a bagagem. Nayana, Lucas, eu acho que são os mais jovens, biologicamente falando, mas eles têm já, né, uma postura maravilhosa. É verdade. Tem um grupo bastante heterogêneo que tem certeza que vai contribuir bastante aí para a sociedade, para os direitos do consumidor. E tem muita coisa ainda para fazer, né? Quando essa pandemia passar, que nós pudermos ir para as ruas mesmo, pudermos estar junto do consumidor. Principalmente agora, né? No momento da pandemia, tanta coisa mudou. Pois é. Principalmente agora. É verdade. E vai ser a próxima pergunta, mas essa questão de quanto nós sairmos dessa pandemia, né, e que possamos aí voltar a esse contato físico, a gente vai poder fazer muitas ações pela rede, né, e pelas entidades dos quais vocês também representam, porque todo mundo faz parte do sistema estadual e nacional de defesa do consumidor, então tem muita coisa para fazer. Mas, Felipe, me fala aí, na tua opinião, qual o tema... Eu sou jovem. Rafa está dizendo que é jovem. Você é jovem mesmo, Rafa. Mas você já é pai, então já saiu da faixa etária dos jovens, porque
Você, como bem disse, então tá sem dormir, então a pessoa fica mais velhinho depois quando fica sem dormir, viu? Olha Deixa só. eu fazer uma ressalva aqui, por favor, Geraldo. A presença de Vitor Kuglinski, advogado e excelente professor. Eu tive o prazer em palestrar em um evento ao lado dele na mesa. Ah, que E é um maravilha. professor que eu tenho uma profunda admiração. Um grande abraço aí para o professor Vitor Kuglinski. Seja bem-vindo, professor. E também aqui para deixar registrado a minha admiração e meu respeito por esse título, né, que também você tem, Felipe, professor. Eu acho que esse título é um dos mais importantes que existe dentro da nossa sociedade. Sem um professor Obrigado. não há formação, né? Sem professor não há crescimento, não há desenvolvimento nem em nenhum dos sentidos tecnológico, humano, social. Então, viva o professor. E esse título precisa ser respeitado sempre e valorizado sempre, né? Então, eu fico muito feliz quando alguém é chamado, ou mesmo que tenha mestrado, doutorado, mas que seja chamado pelo nome e pelo título, na verdade, de professor, né? Isso é muito, muito bacana. Mas, Felipe, na sua opinião, dentre todo esse cenário pandêmico que ainda estamos, né? Tanto é que eu abri aqui a live de máscara, né, para alertar ainda que nós estamos no cenário pandêmico, saímos do isolamento, mas precisamos manter o distanciamento e ainda mais precisamos saber conviver com a pandemia, né, porque até o momento ela não passou. Então, no que diz o direito do consumidor, você apontaria três exemplos assim de que de fato foram os mais atingidos e ainda estão sendo, inclusive, tema de discussão na área de direito do consumidor. Na sua opinião, quais seriam os três principais? Sem sombra de dúvidas, as revisões contratuais, né, Geraldo? A gente está vendo aí que a pandemia trouxe uma significativa invocação, provocação da situação financeira do consumidor. Então, sem sombra de dúvida, a gente já está vendo isso no Poder Judiciário, a gente está vendo um número crescente de demandas nesse sentido, de revisão contratual, pelo caso fortuito, pela força maior, pela teoria do rompimento da base jurídica do contrato. São várias discussões, a gente demandaria aí 2, 3 horas de live para conversar a respeito disso. Alguns doutrinadores não entenderam que seria caso fortuito, no Código de Defesa do Consumidor, enfim. Mas a gente tem, eu acho que talvez a primeira mais importante seria realmente a revisão contratual. Dentro de revisão contratual, eu poderia listar a revisão de contrato de financiamento, a revisão de contratos continuados, a revisão dos contratos escolares, que a gente está aí ainda com uma situação bastante complicada, porque não se tem uma definição a respeito, a gente não teve nenhuma uma especificação clara quanto aos contratos escolares. Então, sem sombra de dúvidas, eu colocaria essas duas em primeiro lugar. E eu acho também que haverá também um crescente número nas ações indenizatórias, nas ações reparatórias, né? Cancelamento de voo por causa das medidas provisórias, cancelamento de voo, shows e eventos por causa das medidas provisórias. Essa parte ficou muito complicada mesmo, né? Pois é, porque a gente teve aí a edição de duas medidas que, se você for ver para o consumidor, foi principalmente a medida provisória 925, que já virou lei agora na semana passada. Acho que teve uma subversão de valores, né? A gente teve aí talvez uma subtração dos direitos do consumidor. Então, isso me lembra complicado. uma coisa que abalou o mundo, né? Que na verdade fora aí da pandemia, mas que é um caso que pode ter havido isso aí. Vamos lá. Na último show, que seria em Londres, de Michael Jackson, né? Na turnê dele, ele faleceu. E você, não sei se você era fã ou não, mas todos os ingressos dele, o próprio show, o próprio ingresso, é uma coisa absurda de diferente, né? E aí ficou a grande discussão. Ele faleceu, ele não vai fazer o show. Se devolver o dinheiro, devolve o ingresso. E o consumidor não queria devolver o ingresso, porque aquilo ali era uma lembrança, né, de o último show do ídolo dele, e também é um marco para quem é fã dele. E aí ficou a discussão, inclusive jurídica, mas ele só pode devolver o dinheiro se pegar o ingresso de volta. E o consumidor não queria dar o ingresso de volta. Então, vamos dizer que essa pandemia ela trouxe um pouquinho aí de uma discussão
um pouco parecida, vamos dizer, shows já vendidos e etc. E, de repente, a empresa não foi a responsável pela pandemia, né? O consumidor não foi responsável pela pandemia. Ambos querem que aconteça, ambos cumpriram até a pandemia tudo que tinha para ser cumprido contratualmente, e aí veio a pandemia, e o que é que eu faço, né? Quem é que vai... Ó, o Felipe está dizendo, atrasado, mas chegou. Seja bem-vindo, Felipe. Felipe, não, Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Então, eu acho que nós estamos vivendo aí, tanto nessa parte de show, na parte escolar também. Não está sendo fácil para as escolas, né? As escolas não esperavam por isso, né? Porque é aquela velha situação, né, Geraldo? A gente tem... Eu sempre gosto de dar... Quando eu dou, inclusive, eu estou preparando o curso de prática e eu falo sempre isso no meu curso. A gente tem 3 situações que a gente precisa levantar. A primeira é aquela situação que não houve nenhum impacto no contrato. As pessoas não sofreram nenhum impacto financeiro, então não há um impacto a ser rediscutido. A situação 2 é aquela que há um impacto no contrato por incapacidade absoluta de que aquele contrato seja realizado. Então, aquelas pessoas que compraram pacote aéreo para viajar durante a pandemia e pelas fronteiras fechadas não conseguiram viajar. Então, a gente tem aí uma situação de caso fortuito. A pandemia, a natureza jurídica da pandemia é um caso fortuito. É um caso imprevisível, é um caso que se encaixa lá para o artigo 317. Para todos, para todos. Exato, é um caso fortuito. E aí, diante desse caso fortuito, a gente daria o contrato por encerrado e, em uma situação normal, aquelas pessoas que pagaram por aquele contrato teriam o seu dinheiro restituído. Óbvio, no momento de pandemia, a gente trabalhando aí com bom senso, com a razoabilidade de que aquela companhia ou empresa de turismo ela pagasse de forma parcelada, mas ela teria que pagar ao consumidor, que a gente pelo menos prevê isso no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Aí vem as medidas provisórias e retiram a possibilidade da restituição. Elas colocam a possibilidade de restituição só em um último caso, só numa última possibilidade, se não atendidas as primeiras questões. Ou seja, ele coloca no colo dos fornecedores essa preocupação e essa possibilidade de que eles possam escolher, e o consumidor ele fica, na verdade, mais prejudicado. Então, assim, a gente teve na pandemia, sim, porque eu gosto de ter cautela, porque a gente estava vivendo um momento totalmente imprevisível, a gente precisa sim se preocupar com a ordem econômica, a gente precisa se preocupar com essas instituições, essas empresas, porque senão elas podem vir a fechar, mas a gente também retirou muitos direitos do consumidor. O direito dele em optar como ele quer o reembolso, em optar como ele quer a restituição, foi retirado. Ele tem que escolher entre o crédito ou parcelamento e só. Então, assim, são questões que a gente precisa trazer com mais cautela, são questões que a gente precisaria trazer com mais seriedade para discutir. Talvez não caiba aqui, já que a gente está fazendo aqui uma live mais de conhecer os membros, mas, assim, a gente tem, no momento pandêmico e no momento pós-pandêmico, várias questões que precisam ser discutidas, porque a gente teve aí uma alteração do direito do consumidor substancial. A gente precisa entender que direitos foram esses que foram atingidos. Houve até uma movimentação da área empresarial, tanto na área de eventos, como na área de restaurantes, salões de beleza e etc., de 2 movimentos, na verdade. O primeiro movimento é não desista. Fugiu o nome agora. Antecipe não, como é que se chama? Bota pra frente. Prorrogue. Palavra tão fácil e fugiu. Não desista, prorrogue. Ou seja, se tem um show, não desista, não queira seu dinheiro de volta. Aceite a prorrogação do show quando tudo passar. Na parte de salão de beleza, compre o serviço que você vai usar pós-pandemia, para que os salões não tivessem prejuízo. Na área de bares e restaurantes também, né? Comprem para que futuramente você venha para o restaurante. Então, houve essa mobilização, né? Que
pegou, né, em alguns estados, isso realmente aconteceu. Quem já tinha aí uma fidelidade a esses lugares que estavam participando dessas movimentações, funcionou. Outros estados não funcionou, né? E essa mudança da necessidade de você devolver o dinheiro ou fazer a troca, como você já colocou aí, as medidas provisórias aí deixaram mais assertivas que você recebesse de forma parcelada, não é isso? E caso contrário, que você recebesse com um crédito posterior para utilizar novamente, né? Eu, na época do início da pandemia, eu também trabalho com projetos de gastronomia e nós temos o prêmio Dolman, que é um prêmio bem grande no país, e acontece a cada ano no estado, e esse ano ia acontecer no Piauí, exatamente no final de março, né? E aí foi um furdunço imenso, porque as pessoas já tinham comprado passagem, já tinham hospedagem, e todo mundo me perguntava, até porque eu coordeno o projeto, mas além disso também trabalho na área de direito do consumidor, então eu estava ali no meio das duas informações para orientar essas pessoas. E no final ficou mais coerente para essas pessoas pegarem o crédito para agora no final de março, porque a possibilidade do evento acontecer agora no final de março de 2021, né? Mas muita gente se sentiu prejudicado em outros sentidos e acabaram não conseguindo aí rever os seus valores ou os seus créditos, etc. É um momento atípico, né? Um momento atípico. A sua opinião, no caso, é de que caso fortuito de força maior, eu também acredito que é esse o sentido, até porque ninguém estava esperando por isso, né? Nenhum empresário, nenhum consumidor, ninguém, né? Houve alguns segmentos de mercado que lucraram muito com essa pandemia, né? E outros que fecharam as portas, né? E aí a gente, com essa volta agora para um convívio social, é que a gente vai realmente sentir como o que aconteceu de fato, né? E como nós vamos seguir daqui para frente. Mas é um grande desafio para todos nós. E no direito do consumidor não poderia ser diferente, né? Mas, Felipe, deixa eu te perguntar aqui mais um ponto que você possa nos responder em relação ao direito do consumidor e em relação a você como profissional, né? Me diz aí, dentro do universo do direito do consumidor, você, Felipe, advogado, professor, qual é o assunto dentro do direito do consumidor que mais lhe chama a atenção? Aquele assunto que você diz assim, poxa, isso aí eu faço com todo gosto porque eu amo esse tema. Qual seria para você? Responsabilidade civil, né? Eu acho que o tema de responsabilidade civil, que é que realmente os consumidores precisam ter conhecimento, que a gente vê lá no artigo 12 e seguinte do Código de Defesa do Consumidor, acho que é o tema mais importante. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que o Código de Defesa do Consumidor ele tem 2 artigos que são espinhas dorsais e tem um artigo que você não pode deixar de conhecer. 2 espinhas dorsais, artigo 4º e 6º, que fala sobre a Política Nacional de Relações de Consumo e os Direitos Básicos do Consumidor, são espinhas dorsais, são artigos primordiais do nosso Código. E os artigos 12 seguintes, que tratam da responsabilidade civil, que eu acho que são artigos que os consumidores precisam entender. Os consumidores precisam ter conhecimento. Então, quando eu dou aula, eu dou com gosto, é uma matéria que eu realmente gosto. Eu me debruço mais assim, em realmente explicar com detalhes, com riqueza de detalhes, porque eu acho que são assuntos que talvez demandam mais carências do consumidor. Então, são realmente talvez os temas mais importantes que eu reputo mais importantes no nosso Código de Defesa do Consumidor. As cadeiras de direito do consumidor ainda são eletivas na faculdade? Infelizmente. É uma lástima, né? Não deveria ser. O Rodrigo Canuto Oficial. Esse nome Canuto é bem forte na área, né? Rodrigo Canuto, ele é um grande amigo meu. E tenho uma admiração gigante por ele. Eu falo direto com ele sobre isso. E eu quero um dia vê-lo na política. Eu já falei isso várias vezes para ele. Eu quero um dia Muito bem. Porque é uma pessoa com caráter e com
ideias sensacionais que tem muito a ajudar o povo pernambucano. Tu falaste aí um tema bem interessante que eu sempre defendi no meio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e as pessoas sempre olharam com estranheza, né? Que é essa questão política. Na verdade, todos nós somos influenciados diretamente pela política e principalmente pelas eleições. Então, nós não devemos, como sociedade, achar que não se deve discutir política. Deve sim discutir política, né? As pessoas que podem ajudar a sociedade, as pessoas que têm interesse, né? Eu sempre gosto de dizer, o político não é celebridade, o político é empregado do povo. O político representa o povo e representa o que o povo precisa. Qualquer coisa diferente disso não é política. Não é política. Então, as pessoas precisam entender isso. Então, precisa sim discutir mais política, precisa sim ter pessoas com melhores intenções na política. Isso aí é fato. Então, fica a dica aí para o seu amigo. O Rafael está dizendo. Pode falar aí. Depende da instituição de ensino quanto ao direito do consumidor como cadeira eletiva, né? Certo. De fato, depende, não é uma obrigatoriedade de que o direito do consumidor seja uma cadeira eletiva. Mas, infelizmente... Na maioria, né? Na Facol, Rafa, já é eletivo ou não é? Que a gente já dá um exemplo aí. Porque é uma lástima mesmo, até porque já foi discutido aqui, já foi falado aqui, que, como a Dani bem colocou, 88%, né, das leads são de direito do consumidor. Justiça seja feita. A ESO, que é a Faculdade de Olinda, a Faculdade de Direito de Olinda, não é eletiva. Não é o quê? Não é eletiva. Não é eletiva. Doutora Ivânia que comanda lá a ESO, né? Bom, eu acredito que deveria ser, sim, de fato, uma cadeira dentro da grade, né, das faculdades, colocar... Eu tenho um projeto que eu criei chamado Lá Não na Facol, né? Na Universidade Facol. A universidade agora, viu? Enorme. Mudou assim a cidade de um jeito, a Facol, que você não queria imaginar. Vitória de Santo Antão, né? Essa desde a primeira grade. Está desde a primeira grade. Eu fiquei sem entender agora. É ou não é? Lá na Facol. Não é eletivo. Está desde a primeira grade. Certo. O direito do consumidor, eu tenho um projeto que a gente chamava Jornadas Jurídicas, né? Inclusive, a FIR da época utilizou esse projeto quando o MEC foi visitar a faculdade como um exemplo de uma faculdade ativa, com um projeto de jornadas jurídicas. E eu sempre me referi aos estudantes de direito, Unifacol o nome agora, como futuros formadores de opiniões na área, né? Então, são pessoas que precisam ser trabalhadas. Eu acredito que nós, como rede, inclusive, podemos começar a fazer trabalhos dentro das faculdades quando essa pandemia passar, né? Poderia resgatar aí as jornadas jurídicas. Porque essas pessoas, quando estão... Ó, o Everton, seja bem-vindo, Everton. Nosso colega também aí, ó, membro magnífico. Everton, membro magnífico, membro da Comissão Especial de Direito do Consumidor, Defesa do Consumidor da OAB Federal, do Conselho Federal. Muito bem. E já foi presidente por duas gestões, Everton. Nem eu mais não lembro. Eu acho que são duas gestões. E nosso membro magnífico também. E ele disse que também foi um dos organizadores da pós-graduação da ESA que eu estou fazendo agora, a EAD. Vamos fazer sim, Rafa, lá na Unifacol, quando for possível fisicamente estarmos juntos, fazer lá as jornadas jurídicas pela rede Amigos do Consumidor e convidar todo o sistema, né, para estar lá conosco. Nesse projeto, eram reunidos Ministério Público, PROCONs, entidades civis, para os estudantes entenderem como funciona o direito do consumidor no Estado. Foram 3 anos assim, de atividades bem bacanas. E aí, está gostando? Não sei o que. Vê aí o que ele está dizendo, Felipe. Acho que ele está perguntando da pós que você está fazendo. Estou adorando. Como não? Como eu não ia gostar? Né? Mas, gente, vamos voltar aqui para o foco, que é a entrevista aqui com o nosso magnífico Felipe Menezes, que ele está aqui sendo entrevistado por mim. Já fui entrevistado por ele a semana passada. E agora estou abrindo a semana entrevistando, né? Então, Felipe, eu sou muito fã do direito do consumidor no turismo.
se você perguntasse a mim, como eu não vou ser mais entrevistado, eu vou dizer. A área que eu mais gosto é o direito do consumidor no turismo. Eu, inclusive, criei um projeto na área. E eu acredito que ele hoje está em grande evidência, né? Devido a essa pandemia, né? E você, dentro dessa área, quando fala consumidor e turismo, o que é que passa na sua cabeça? O que é que você imagina que pode ser trabalhado, que pode ser falado, inclusive juridicamente? Mais respeito. Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é realmente que as empresas que estão aí entrelaçadas na questão do turismo, aí eu não falo só as companhias aéreas, eu falo as agências de turismo, eu falo das redes hoteleiras, eu acho que falta mais respeito ao consumidor. A gente vê aí diariamente um número crescente, eu não falo agora só no momento pandêmico, tá? Eu falo antes da pandemia, um número crescente de demandas exatamente nessa questão sobre turismo, seja por desavenças com relação às passagens aéreas, seja por desavenças com relação às bagagens extraviadas ou com algum problema que ocorreu, e atraso de voo, enfim. Então, a gente tem aí uma série de desrespeitos que são rotineiros nessa questão do consumidor no turismo. Eu acho que falta um pouco mais de educação para as empresas, para os fornecedores com relação a essa área, para que realmente a gente tenha aí mais respeito aos direitos do consumidor e, consequentemente, menos demandas ajuizadas nessa situação. Pegando até o gancho que você falou aí sobre o fornecedor, precisar ter mais respeito, e vamos pegar agora também, levando para o outro lado, a rede do consumidor, Amigos do Consumidor, a gente tem uma meta aí de trabalhar na orientação ao consumidor e na qualificação do fornecedor. Como é que você vê essa questão do equilíbrio na relação do consumo? Como é que você vê essa aproximação, que agora é uma tendência forte de quem lida na defesa do consumidor, dessa aproximação com o fornecedor, de mostrar a ele que ele tem um caminho melhor a seguir? Como é que você imagina esse cenário? Princípio esse previsto no artigo 4º do nosso CDC, previsto lá na Política Nacional das Relações de Consumo, e que talvez a gente se esqueça de trabalhar um pouco essa questão do equilíbrio. Ou, às vezes, ou em alguns momentos, ela é trabalhada até demais. Porque, assim, eu falo muito aqui, a gente é uma rede de amigos do consumidor, a gente está trabalhando, sim, em benefício dos direitos, interesses e na defesa do consumidor. A gente não pode jamais esquecer da importância do fornecedor, do papel do fornecedor na economia de um país e do papel do fornecedor para que essa roda, para que essa engrenagem, ela possa girar. Então, assim, para que a gente tenha maior equilíbrio, a gente precisa trabalhar com a educação dos fornecedores e conhecimento dos consumidores. Eu acho que para que a gente tenha cada vez mais equilíbrio na relação de consumo, os fornecedores precisam cada vez mais serem educados. Os fornecedores precisam cada vez mais entenderem os seus deveres. E os consumidores, por sua vez, que eu falei no início da live, Dani falou muito bem também, são eles que farão o papel de fiscalizadores das relações de consumo, eles precisam entender os seus direitos. Então, se a gente tem esse trabalho de comunicação, esse trabalho de informação cada vez maior, talvez a gente consiga batalhar para que se tenha cada vez mais um equilíbrio nessa relação de consumo, que é primordial, é fundamental na relação de consumo e no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Eu lembro que eu participei de algumas ações, inclusive em alguns shoppings, com Daniele, acompanhando Daniele à frente do Procon, e ela entrava em algumas lojas que eram já lojas conhecidas, grandes inclusive, e que Daniele dizia assim para mim: Geraldo, eles sabem que não pode, mas olha, ou seja, preço ausente nas vitrines, vários erros primários, e que ela mesma dizia para mim, e não é a primeira vez que nós estamos aqui, nós já fizemos um trabalho preventivo aqui, né? Então, e eles continuam fazendo a mesma coisa, ou seja, continuam errando. Não, isso aí já não são palavras de Dani, né? Agora são minhas. Mas eu acredito que, de alguma forma, o fornecedor, ao fazer isso, ele deve ter algum tipo de vantagem, né? Sabe por que ele faz isso, Geraldo? Desculpa te interromper. Pode falar. Porque ele sabe que muitos desses consumidores lesados, eles não vão buscar a justiça. E dentro desses muitos consumidores que não vão buscar, muitos não vão buscar porque eles não sabem seus direitos.
Só fazendo uma ressalva, professor Palomares, obrigado pela presença. O professor Palomares é o autor, minha gente, do Mero Aborrecimento Tem Valor. Nossa. A gente discutiu tanto sobre o Mero Aborrecimento Tem Valor, foi campanha do Conselho Federal da OAB, e o professor Palomares é um dos autores, ou é o autor do Mero Aborrecimento Tem Valor, um advogado de Mato Grosso, por quem eu tenho também profunda admiração. Fiz, inclusive, Seja bem-vindo, professor. Fiz um live com ele a respeito desse tema, com a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da UET de Pernambuco. Ele foi convidado para fazer conosco e muito brilhantemente abordou esse tema. Então, assim, o que acontece? Os fornecedores fazem muito isso, sabem que estão errados, eles fazem porque eles sabem que daquela parcela de consumidores lesados, poucos vão entrar na justiça. Porque poucos conhecem seus direitos. Ou poucos não querem ter a dor de cabeça de entrar no Poder Judiciário, em razão aí da demora, em razão aí do mero aborrecimento, muitas vezes abordado pelo Poder Judiciário. Quantas e quantas vezes a gente tem uma situação lesiva ao consumidor que o Poder Judiciário vai e diz: isso é mero aborrecimento. Então, o consumidor, às vezes, ele está cansado. E aí ele não vai buscar os seus direitos. E aí os fornecedores, eles ganham nessa situação, eles assumem esse risco para, talvez, aí, obter uma vantagem devida no final. Eu tenho até um texto, na verdade um artigo que eu escrevi, juntamente com Ana Paula Canto de Lima, no livro da ABC Crim, falando sobre o mero aborrecimento, mas principalmente sobre o Poder Judiciário, como o Poder Judiciário, como os magistrados se comportam em relação ao dano moral, né? E o tabelamento do dano moral, na verdade, e também quando o que seria um dano moral é considerado um mero aborrecimento. E eu sempre digo, esse artigo é bem polêmico, né? Porque normalmente as pessoas, vamos dizer assim, os advogados que são militantes, têm certos receios, né, de escrever algo que vá diretamente atingir o judiciário, até porque faz parte do dia a dia deles aquele convívio, né? Mas precisa ser dito, né? Algumas coisas precisam ser ditas. Nós vivemos num país que ele tem toda a sua hierarquia, né? Juízes, promotores, procuradores são empregados do Estado, né? Eles não são celebridades, né? Eles devem ser, sim, acessíveis a todos, né? E nós precisamos, sim, fazer as críticas necessárias até para que o sistema mude, né? E que a gente possa viver aí dentro de uma sociedade realmente mais justa, mais igualitária, que possa nos trazer realmente resultados de verdade, né? É um caminhar bem longo, mas um dia nós consigamos aí chegar nesse patamar aí de cidadania, né? Mas, enfim. Meu amigo, estamos a 47... Passa rápido, né? É muito rápido. Passa muito rápido. 47 minutos, mas dá tempo ainda de conversarmos ainda alguns pontos importantes, né, do direito do consumidor. Fala um pouquinho para mim. Você como um advogado da área, como um professor da área, você acha que o sistema estadual e nacional do direito do consumidor, ele está bem articulado, ele funciona bem? E caso você não acredite, o que é que poderia melhorar? O que é que você poderia sugerir aí para que nós pudéssemos aí provocar algumas questões, não só no sistema estadual, mas no nacional? Eu acho que os dois sistemas, o Código Estadual de Defesa do Consumidor, mas principalmente o Código de Defesa do Consumidor Nacional, eles estão, sim, atuais. Eles são referências, inclusive, em muitas leis internacionais, mas o Código de Defesa do Consumidor ele precisa acompanhar a modernidade das relações. Então, por exemplo, e aí eu acho que a gente precisa fazer essa menção, a gente tem que ter, por exemplo, a aprovação do projeto 3515, que trata sobre o superendividamento, porque é uma modernidade da relação e o Código de Defesa do Consumidor não conseguiu acompanhar. Então, a gente precisa ter um capítulo à parte do Código de Defesa do Consumidor que trate sobre o superendividamento, que olhe para o superendividado, aquele superendividado que ele não teve culpa em se tornar superendividado ante aí
várias situações que podem ocorrer. Então, assim, eu acredito que o nosso Código de Defesa do Consumidor é muito bom. Esse ano faz 30 anos, inclusive. Agora, em setembro, está fazendo 30 anos. Então, ele é um Código de Defesa do Consumidor muito bom. Novinho. Mas é um código muito bom. É um código que ele é exemplo para muita gente, para muito país, mas ele precisa, sim, acompanhar a modernidade das relações. A gente tem que adaptá-lo às modernidades que os acompanham. Então, por exemplo, eu acho que hoje a gente precisa realmente fazer essa questão do superendividamento para dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor, tendo um capítulo à parte. Você falou, especificamente o código. E do movimento? Certo. E do movimento de defesa do consumidor estadual e nacional? Dos órgãos, das entidades? Como é que você vê isso? Eu sou a favor, eu acho que a gente precisa ser mais unido. Acho que precisa ter mais coesão entre órgãos, pessoas que trabalham na defesa dos consumidores e também os órgãos, entidades, as pessoas, o empresariado. Acho que precisa ter um pouco mais de coesão para que a gente possa, inclusive, buscar esse equilíbrio que a gente falou no início da live. A gente precisa ser mais coeso, precisa ser mais unido, para que a gente tenha um único objetivo. A gente tem que, lógico, ter sempre olhar, sempre pautar preocupações também para a questão econômica, para o setor econômico, para o financeiro. Mas a gente precisa tratar o Código de Defesa do Consumidor como uma importante ferramenta para engrenar essa máquina financeira, porque o consumidor talvez seja a pessoa, a figura, o elemento mais importante e impulsionador da economia. Então, se a gente não tem, por exemplo, uma regulamentação, uma coesão, uma união de forças para ajudar esse consumidor, como é que a gente vai ter essa economia girando? Então, acho que a gente precisaria ser mais coeso. Acho que talvez falta isso. O Rafa colocou aí o hashtag aprova PL3515, que você falou, né? E o Rafa falou aí que falta união no sistema, né? Eu convivi, eu acho que eu não convivi na época que Rafa conviveu, não. Mas eu convivi com o Rangel lá também, no Nacional, que é nosso membro magnífico também. E assim, há uma certa união, mas há ainda muita disputa, muitos egos, entendeu? E isso a gente precisa acabar, porque senão a coisa não acontece, né? Eu sempre fui muito claro, assim, eu sempre disse para as pessoas, olha, o que é que sua instituição quer? O que é que você quer? Como é que você quer aparecer? As pessoas até ficavam assim, espantadas comigo. Aí eu disse, porque eu sou muito claro, se você quer ir para a imprensa e ser a pessoa que vai falar na imprensa, diga, porque aí sempre tudo quem vai fazer é você. E as pessoas não estão acostumadas a isso, né? Essa disputa é muito velada, né? E isso, quem perde é o consumidor. Então, essa falta de união no sistema é uma realidade, né? Não só estadual, mas nacional, e que precisa ser quebrado. As pessoas não estão acostumadas a cederem, né? A vez a outra pessoa, né? Elas querem sempre aparecer. Claro que alguns órgãos chamam muito mais atenção do que outros, né? A imprensa vai buscar sempre mais alguns dos que outros, né? E às vezes a pessoa também, né? Existem pessoas que elas estão tão mais antenadas, tão mais articuladas que elas acabam chamando mais atenção do que outras. Isso é natural. Mas tirando isso, há ainda de fato uma desunião em quem faz o corpo do sistema estadual e nacional. Rafael falou algo aqui, isso é sensacional. Na época que a Senacom foi criada, o sistema era unido. Pois é. Mas sabe o que aconteceu? Isso Eu vi o nascimento. Eu vi o nascimento da Senacom. Eu estava lá. Eu acompanhei o antes, o durante e o depois. Agora, isso aí é vontade política mesmo. É a contaminação política, né? Os interesses, eles são modificados. Ele está dizendo que essa união elevou a defesa do consumidor de departamento para secretaria. E a secretaria, ela tinha força de ministério. Agora, como a gente sempre disse, né, Rafa? Não há mais uma Juliana
Pereira à frente da Senacom, porque Juliana Pereira fez uma diferença bem grande. Mas, enfim, isso aí dá para assunto para uma outra live. 2 horas de live. Pois é, pois é. Mas, Felipe, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui entrevistando você. Para mim é uma honra, né? Você, como eu já disse na live onde você me entrevistou, né? Você é uma pessoa que todo mundo ama, né? Quem conhece você, quer estar perto de você, é um cara super bem-humorado, é um cara super inteligente, né? Conhece do que está falando e, ao mesmo tempo, tem vamos dizer, essa leveza de lidar com os assuntos, que é muito bom. Além disso, também, estreou como entrevistador de uma forma maravilhosa. Pois é. Você me colocou na fogueira, viu? Para colocar. Não, mas é muito bom isso. Pois é, não tenha dúvida que você cumpriu o seu papel como entrevistador de uma forma perfeita. Obrigado. E você vai voltar, viu? Se prepare. Ainda tem lives aí pela frente, pelo mês de setembro. Estou às ordens. E você vai voltar. Meu amigo, mas eu gostaria que você dissesse aqui o que você gostaria de dizer, na verdade, para os colegas que trabalham na defesa do consumidor, para os fornecedores e para os consumidores. Dá aí teu recadinho. Não, acreditar no sistema de defesa do consumidor, embora a gente tenha aqui falado que falta mais união. Acho que a gente precisa cada vez mais se unir para buscar esse equilíbrio nas relações de consumo, buscar cada vez mais educar o fornecedor e tornar os direitos do consumidor conhecidos. E acho que é isso. Acho que a gente tem esse papel. Acho que é importantíssimo o papel da Rede Amigos do Consumidor, assim como várias entidades, assim como a Comissão de Defesa do Consumidor da Vez Pernambuco, enfim. Os órgãos que têm como premissa a defesa do consumidor têm esse importante papel, trabalhar com a cidadania. A gente está aqui para trabalhar com cidadania. Direito do consumidor, direito de terceira geração, que trabalha fraternidade na relação de consumo, na relação de consumo só não. Fraternidade nas relações interpessoais. Então a gente precisa realmente trazer isso mais para dentro da casa das pessoas, para que as pessoas saibam os seus direitos, para que os fornecedores saibam os seus deveres e que realmente a gente tenha um equilíbrio e tenha um respeito nas relações consumeristas. Perfeito, perfeito. O Rafa está dizendo aí que o diálogo é a melhor saída, né? De fato, não há. Exatamente. Não há nada mais construtivo do que o diálogo, né? Então, se puder evitar qualquer tipo de ação judicial, porque houve aí, de fato, um consenso no diálogo, isso é... Quais foram as 3 palavrinhas básicas que a gente mais falou durante a pandemia? Bom senso, razoabilidade e negociação. É verdade. As pessoas precisam ter bom senso, razoabilidade, para entender o momento de cada um. E eu acho que os próprios fornecedores, que eram mais duros em relação a isso, eles também estão entendendo isso, né? Você vê que eu recebi até uma ligação da escola das minhas filhas, aonde eu nem falei nada, eles disseram que vão dar, porque como são 2 na mesma escola, já tem um desconto, né? Então eles disseram que, olha, vamos conceder para todos os pais que têm 2 filhos mais tanto de desconto. Então já veio, a partir desse mês agora, mais um desconto até que dure aí a pandemia. Então, veja, eu não reclamei nada para eles. Não falei nada. Mas eles que entenderam que era o momento de agirem como fornecedor, né? Senso, né? Um bom senso. Eu acho que depois do susto, porque o susto é para todos nós, né? Eles começaram a mudar aí o comportamento. Felipe, meu amigo, estamos acabando aqui, só faltam um minutinho só. Mas eu gostaria que você falasse aí suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez, Geraldo, por me convidar a fazer parte desse grupo. Acho que é um grupo que tem muito para colaborar, um grupo gabaritadíssimo. Então, agradecer em público aqui por esse convite e me colocar à disposição. Você manda, meu amigo. Você é nosso líder, conte comigo sempre. O bom é porque a rede não há líder! Todos nós somos os líderes! Somos todos iguais nos direitos e nos deveres. Então, assim, isso faz com que até sejamos mais fortes, porque ninguém pode apontar, é ele, não é ele. Não, somos todos nós, né? Então, nós... Sabe aquela
que o judiciário está tentando fazer de não ter mais aquela caracterização pessoal, né? É isso que nós precisamos também ter na rede. Não é Geraldo, não é Felipe, somos todos nós. E aí nós ficamos mais fortes, né? Até porque não há quem atingir, ao contrário, há muita gente para a gente se unir, né? E fazer o diferente e o melhor. Já acabou, Felipe. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Valeu. Gente, obrigado aí pela audiência. Deus abençoe a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.